E o Matheus também, ó, Opa. tá chegando. Olá, meu querido Edgar. Tudo bem? Você está sem voz. Deixa eu te... Aqui. Ah, e sim. O Matheus também. Pronto. Tudo bem? Olá. E aí, meu amigo? Tudo bem, Daniel? Opa, Matheus, Edgar, estamos chegando. Falta um minutinho, mas a gente entra antes. Você sabe que judeu é fogo, né? A gente tem essa mania de ser pontual, né? De querer fazer tudo certinho. Não é fácil. Tudo bem com vocês? Tudo certo, sim. Ah, que bom, que bom. Firme e forte. Firme e forte. Eu não tão firme nem tão forte. Está difícil. Tá fim. Depois de 2 meses e meio tem uma obra do lado de casa que bate todo dia, né? Então, tô com... Sabe quando você está já ouvindo a obra, assim, acaba o dia e você fica ouvindo a obra. Uma delícia. Muito bom. A gente aqui com o coronavírus e com o bolsovírus enchendo o saco. Não, a gente tem de tudo, aqui. Mas, bom, chegamos assim, não sei se vocês viam lá o Juca Kfouri no CBN Sport Clube, ele falava, Dona Nadir, hora do remédio, 19h30, hora do remédio. Então, vamos entrar aqui na nossa live, nós estamos aqui tanto no Face quanto no Instagram. Antes de apresentar os nossos convidados de hoje, eu preciso fazer aqui umas informações gerais para dar para vocês e para todo mundo que está nos ouvindo. Primeiro, quem quiser depois ver a live completa, entra no nosso site, danielnenberg.com.br, vai ser uma super live, vocês vão ver ela completa lá no nosso site. Ou manda para o nosso WhatsApp um pedido 98405-5460 e a gente também faz contato com vocês. Queria também, antes de começar, dizer que aqui a gente é craque de live, viu, Edgar, Matheus, porque acho que eu já fiz umas 15. E amanhã temos mais uma. Amanhã é com a Cláudia Costin, né, ex-ministra da Administração, ex-secretária de Cultura. Amanhã às 19 horas, tem que fazer merchan, né, Edgar? Então, estou aqui contando as próximas lives. Já contei a de vocês na segunda e eu tenho que falar da de amanhã. E na sexta, a gente tem também às 14 horas um encontro sobre... A gente está com um projeto de lei que é uma minuta sobre negócios de impacto social. E a gente já fez aí algumas reuniões, na sexta tem mais uma, e a gente vai se encontrar com a escritora Janine Rodrigues, da editora Piraporiando, e o Bruno Capão, do Projeto Nave. A ideia é falar de negócio de impacto social e a consulta pública que eu, como vereador, coloquei aí para o pessoal contribuir, o que eu acho que é muito importante a participação das pessoas em projetos de lei que a gente apresenta no Legislativo. E na segunda-feira a gente vai ter um outro webinário às 18 horas com a Helena Taliberti, que é economista, para falar sobre as cidades no pós-Covid-19. Se é que vai sobrar pedra sobre pedra depois desse Covid-19 e depois dos bolsominions. Mas, enfim, eu não posso falar muito sobre isso. Vamos à nossa live, tá certo? Bom, primeiro, né, eu queria, antes de apresentar os nossos 2 convidados, dizer que junho é o mês né, da parada, é o mês do orgulho LGBTI, dia 28 de junho, que é a data que celebra, né, que aconteceu um episódio lá em Nova York, em 69, que as pessoas que frequentavam, né, o bar Stonewall Inn, né, reagiram, né, uma série de batidas policiais que eram realizadas com frequência, era um bar com frequência de gays, lésbicas, trans, e a partir daí as pessoas, com nesse dia, é uma data celebrada internacionalmente, mundialmente, e esse levante durou mais de 2 noites, e no ano seguinte resultou na organização da primeira parada, né, de orgulho LGBTI em Nova York, que foi realizada no dia 1º de julho de 1970, para lembrar o episódio. Vocês vão me corrigindo se eu estiver falando besteira, tá, gente? Mas, enfim. E as paradas hoje acontecem em vários países. Eu fui, há uns anos atrás, para Tel Aviv,
é uma das paradas mais interessantes e muito, muito legais, né? E São Paulo, na Avenida Paulista, já fui em várias, se não a maior, uma das maiores do mundo. E como eu estava falando com a Heloísa Gama, que trabalha também com a gente, vocês conhecem, uma pessoa maravilhosa, com o Wagner Pires, que também trabalha junto, eles estavam organizando agora a parada virtual, que eu acho que vai ser muito interessante também, tá certo? Essa parada virtual. E por isso que o mês de junho é um mês tradicionalmente conhecido como o mês do orgulho, né? Para a gente, inclusive, refletir sobre tudo o que acontece, as vítimas de preconceito, de discriminação e algumas conquistas importantíssimas que a gente está vendo aí no Poder Judiciário, que é muito importante. E uma das grandes bandeiras do meu mandato como vereador é o respeito a direitos humanos e aliado a uma questão de uma briga grande contra o preconceito, por igualdade de direitos para todo mundo, aliás, defender o artigo 5º da Constituição, né? E é uma bandeira minha, não só como vereador, mas como cidadão de vida, de dizer que a causa de vocês é a minha causa. Então, falando isso, queria terminar dizendo para apresentar o Edgar de Souza, que é o nosso prefeito de Lins, no 2º mandato, aliás, um ótimo prefeito, é uma pessoa maravilhosa que eu conheço há alguns anos, tive o prazer de conhecer, ele é sociólogo, é o presidente, né, da Diversidade Tucana, né, secretariado de Diversidade Sexual do PSTB, do nosso partido, né, Edgar? E é uma pessoa que eu aprendo sempre muito. E o Matheus, que eu estou conhecendo, não conhecia, o Matheus Vidal Rosa, 25 anos, publicitário, criador de conteúdo, idealizador do projeto Todes. E já queria começar perguntando para vocês contarem um pouco da história pessoal de vocês, o que vocês fazem atualmente e quais são as ações que vocês desenvolvem na militância LGBTI. Tenho certeza que vai ser uma live super legal. Então, boa noite, Edgar, boa noite, Matheus. Podemos começar com o Edgar, depois a gente passa a palavra para o Matheus. Fechado. Bom, boa noite, Daniel, boa noite, Matheus, boa noite a todo mundo aí que está nos acompanhando. Primeiro, quero dizer que é uma grande alegria poder fazer esse bate-papo com vocês, poder dar essa contribuição aí com os amigos, com os companheiros, companheiras da capital. Daniel é um querido, né? Daniel, ele tem um castigo na vida, que é ter que aturar o Wagner Pires. Então, já tem isso, brincadeira. Um beijo para o Wagner, um beijo para a Elô também, aproveitando. E a gente fica muito feliz, viu, Daniel? Eu conheço a sua trajetória, a gente já teve essa oportunidade de conversar bastante esses e outros assuntos. E para a gente é muito, muito, muito valioso ver o quantas pessoas existem que entenderam que a luta da nossa causa, da causa LGBTI, não é só para nós LGBTs. É uma causa humanitária, civilizatória, né, democrática no Brasil por necessidade, né, por fundamento, mas ela é civilizatória, né? A discussão, às vezes a gente fica meio parado em discussões muito primitivas, assim como a questão da discussão do racismo, por exemplo, não é uma discussão apenas para os negros, nós precisamos ter todos, criar um grande movimento antirracista, antimachismo, anti-LGBTfobia, de coexistência, né, entre as pessoas, os diferentes. Essa é a nossa grande riqueza humana. A gente adora poder falar, né? Olha, nós somos criaturas únicas, Deus criou cada um diferente. A gente adora falar isso, mas depois nós queremos todo mundo dentro de um raio de uma caixinha, dentro de um raio de uma latinha, e uma pessoa determinando para outra o que ela tem que pensar, o desejo que ela tem que ter, quem ela tem que amar, a forma com que ela tem que ser, de maneira, sim, absolutamente incoerente com essa ideia da exclusividade do ser. Nós somos seres exclusivos, não tem dois de nós. Pode ter alguém meio parecido às vezes, né? Mas não tem igual. Isso é uma beleza nossa. E a sociedade, ela tem essa dificuldade ainda de lidar com o diferente. Então a gente fica muito, muito, eu me emociono muito, né? Lógico que acho que tanto eu quanto o Matheus e tantos nós, quando nós pessoas LGBTs, nos empoderamos de que somos. Por isso a importância
do mês do orgulho, porque eu, quando adolescente, que não faz tanto tempo assim, também tive já muita vergonha do que eu fui. Eu fui ensinado a ter vergonha do que eu sou. Então, isso, a ideia de você ter orgulho, né, além de enfrentar as questões das violências estruturais que nós sofremos, do suicídio, que é uma marca muito forte no nosso segmento, na nossa comunidade, mas também ela traz uma autoestima, ela traz um jeito de você viver a vida muito melhor. Então, o mês ele também tem este papel, mas também me emociono ver pessoas como você e tantos outros amigos, amigas que entenderam essa questão maior da luta, né? Assim como eu cobro do segmento nosso, que a gente também tem que se envolver nas demais lutas. A gente não pode ficar só também no nosso quintal, a gente tem que estar junto com a questão da luta antirracismo, da luta das mulheres, da luta da juventude, né? Nós temos que estar somados os esforços. Bom, na questão da militância, eu falo o seguinte, eu tive uma militância que foi a minha adesão, meu ativismo, né? Eu nunca fui ligado a movimentos orgânicos, eu fui depois, já mais velho, mas eu assumi a bandeira de lutar pela minha vida e pela minha comunidade, Daniel, a partir de uma experiência traumática vivida por um amigo. Eu tenho um amigo irmão criado dentro da minha casa, uma pessoa fabulosa, que há uns 15 anos, um pouco mais, foi acusado de ter abusado de uma criança, de um menino, e a gente sabia que não era. Ele ficou preso, foi preso. Todos os laudos, os exames de corpo de delito, todos os médicos deram que não houve o abuso. A primeira psicóloga que a criança passou disse que a criança estava mentindo. O Ministério Público pediu uma segunda psicóloga. Na segunda psicóloga, a criança assumiu que era uma mentira, mas a promotora, na época, ela manteve a acusação usando como base única e exclusivamente o fato de eu ser meu amigo ser gay. Para ela, isso era elemento de prova. E eu já era vereador, então você me conhece, você imagina o escarcéu que eu fiz, né? Imprensa, chamei a atenção, movi a atenção, porque acho que talvez o terceiro Reich nazista teve coragem de fazer isso, de usar isso como elemento, né, de criminalização com alguém. E aquilo me obrigou a sair do meu armário militante, né? Eu já era sumido, as pessoas já sabiam, já tinha morar com meu ex-marido e tal, mas era um ativismo, sabe, meio que de vez em quando alguma coisa, assumia, defendia a causa, mas não tinha abraçado isso. Mas aquilo, na frente desse meu amigo, abraçava e falava, não, vamos embora, vai dar tudo certo, virava as costas, saía estava preso, saía do centro de ressocialização, sentava na calçada e chorava, porque não admitia aquilo. E aí eu fiquei imaginando quantas pessoas vivem situações idênticas. Quantas pessoas vivem situações idênticas? E aquilo mexeu muito comigo, e aí a gente começou a abraçar mais pautas. No mandato vereador, sempre tive essa coisa de projetos ligados à causa, mas na prefeitura, né, até porque na campanha de 2012 eu sofri uma campanha, já falamos um pouco sobre isso pessoalmente, muito homofóbica, né, de ataques homofóbicos muito pesados, mas que a gente respondia sempre com muita tranquilidade, força, mas mostrando que a gente está aqui para discutir os problemas da cidade, que a gente não esconde quem sou, como eu digo, um comício meu que ficou famoso, um dos últimos, acho que o último, que eu falava o seguinte, né, que se eu escondesse a pessoa que eu amo, falei para o povo, né, olha, se eu esconder de vocês a pessoa que eu amo, eu não mereço ser o prefeito de vocês, porque se eu esconder a pessoa mais importante da minha vida, o que mais que eu vou esconder? Não tem sentido isso, né? Então, eu sempre fiz esse debate com muita clareza. E aí, na prefeitura, a gente pôde ir, né, lentamente construindo algumas políticas públicas, porque eu brinco sempre, viu, Daniel e Matheus, e todo mundo está nos ouvindo, aqui não é o Vale dos Homossexuais, tá? Não é aqui olha, então lá é tudo maravilhoso, não, aqui os embates são duros também, nós temos várias coisas que precisamos. Nós conseguimos, você ter uma ideia, realizar com grandiosidade o ano passado nossa primeira parada, né, que foi um sucesso. Né? Agora nós temos mês da visibilidade trans, temos o mês do orgulho, temos programa de qualificação, temos programa de formação dos servidores públicos municipais, e uma das coisas que eu acho mais significativa, já encerrando, passar para o Matheus, é que nós conseguimos fomentar a questão o grupo de militância, porque assim ficava muito aquela coisa, você sabe bem que é isso, Daniel,
Ah, o Daniel ajuda, ele é parceiro, ele é aliado, ele faz, ele está na causa, então ele faz para a gente. E eu sempre falo para os meninos, para as meninas aqui, olha, eu faço com, não por. Não pode, a luta tem que ser com. Se for por, eu vou sair daqui a pouco eu saio daqui, vai chegar alguém aqui, vai levar, baixa tudo no decreto e vai embora. Olha os Estados Unidos, um monte de coisa lá que o Obama fez no decreto, o Trump chegou lá, tirou tudo. Aqui no Brasil, mesma coisa. E pode ser. Então a gente tem que fomentar um movimento social de força. E isso a gente conseguiu fazer. Tem um grupo muito legal hoje em Lins. Temos a comissão da diversidade. A gente não conseguiu criar o conselho municipal. A Câmara não aprovou. Então tem essas coisas. Mas aí nós criamos o caminho de uma comissão municipal por decreto, agregamos, criamos movimentos. Aqui tem uns coletivos muito legais, muito engajados. Então, isso me alimenta e me enche de esperança ao ver essa moçada. Nós fizemos esse ano aqui, é uma cidade pequena, você sabe disso, mas nós fizemos esse ano aqui uma campanha para retificação do nome. Né? Ajudamos, a prefeitura ajudando pessoas trans a fazer a retificação. Foi assim, poucas pessoas, mas foi bacana você ver a alegria, ver a emoção das pessoas e você saber que a nossa luta coletiva, de alguma forma, contribuiu para isso, é muito, muito significativo. A gente fez isso no Poupa Tempo, Edgar, foi muito bonito também. Aliás, quem dera outros prefeitos, muitos outros prefeitos fossem como você. Olha, você é um exemplo para o Brasil, viu? Eu fico sempre, eu olho e digo, se todos fossem iguais ao Edgar, esse país seria muito melhor em termos de prefeito, viu? Até uma coisa que eu falo sempre, Daniel, com essa questão do prefeito gay, né? Que eu sou o primeiro prefeito assumidamente LGBT do Brasil. Eu gosto de fazer esse assumidamente bem grande, porque houveram outros não assumidos antes, que poderiam ter dado uma. Inclusive, às vezes, podendo falar para a sociedade. Eu acho que é um desafio, eu gosto, por exemplo, uma coisa que eu mostro coisas da minha vida, da minha rotina, nas minhas redes sociais, com meu marido e tal, porque é importante as pessoas entenderem isso, verem a gente. Eu cresci sem uma referência política LGBT, né? Você sabe quem foi uma pessoa a primeira referência que me encantou LGBT na política foi um filme do Milk, do primeiro vereador lá de muito São bonito, muito Mexeu bonito. demais comigo aquele filme, porque nós não tínhamos referência aqui. Então, eu entendo que o meu papel, né, é também ser referência. Se der tudo certo, foi legal. Porque se der errado, foi o viado que não soube fazer. Tinha que ser viado para fazer estranho, né? Tinha que ser viado para dar errado. Então, eu tenho esse compromisso, né? Muito bom. Obrigado, Edgar. E você, Matheus, conta para a gente um pouco aí da tua história e um pouco aí como é que você tem trabalhado essa questão. Então, a minha militância, na realidade, ela é bem mais recente, né? Eu sou mais novo também, tenho 25 anos. Menor de velho. Não, rapaz, acho que deve ter, Acabado, Edgar, eu e você. deve ter uns 30, 29, 30, tá? Tá ótimo. Não, eu tô com 55, eu abro fácil, 55. A corpinho de 35, pronto. Tá ótimo. Eu tô com 41, um corpinho de 40, tá bom. Mas por que essa militância, né? Eu acredito que tenha começado um pouco mais tarde para mim, assim. Eu digo mais tarde porque há mais de 2 anos que eu já me identifico como uma pessoa que faz parte da comunidade LGBT, mas por muitos anos eu me identifiquei como uma mulher lésbica. E eu entendo que esse entendimento de mim mesmo veio principalmente pelo fato do que você acabou de falar, de não ter representatividade, de não conhecer uma pessoa trans, de não saber o que era uma pessoa trans. Para vocês terem uma noção, a primeira vez que eu soube de uma pessoa trans, eu achava que era a travesti, né? Aquela imagem marginalizada que a gente tem da travesti, né? Eu jamais imaginaria que existiam homens trans, né? Eu jamais imaginaria que existiam outras vivências de pessoas diferentes daquilo que a gente tem como referência para a gente, que é a questão da travesti, que é uma imagem marginalizada e é uma imagem extremamente objetificada também. Acho que não. Depois, quando eu estava no meu segundo ano de faculdade, eu cursei publicidade, né? E eu entrei na faculdade me identificando enquanto uma mulher lésbica. Quando eu estava no meu segundo ano da faculdade, eu tive meu primeiro contato com uma pessoa trans.
falando agora dentro do ambiente que eu tinha dentro da universidade, eu participava meio que indiretamente de um coletivo feminista lá dentro. E esse coletivo propunha vários encontros e vários debates relacionados à diversidade no geral, não necessariamente a temas ligados ao feminismo, mas sim à diversidade no geral como um todo. E uma das minhas melhores amigas fazia parte desse coletivo, e aí ela me conhecia já tinha mais referências dessa questão do que eu. E aí ela falou assim, vou fazer um encontro voltado para pessoas trans, eu vou chamar um homem trans aqui para a gente conversar. E aí foi o que eu falei para vocês. Quando eu cheguei lá, eu estava imaginando ver uma mulher travesti, né? E quando eu cheguei lá, eu vi um homem que aparentemente parecia um homem cis. E na época eu também nem sabia o que era cis, o que era trans, eu não tinha essa clareza, não tinha essa diferença. Só para quem está assistindo, se alguém não souber, cisgênero é uma pessoa que se identifica com o gênero que foi atribuído a ela ao nascimento. Então, por exemplo, aqui os dois que estão conversando comigo nasceram homens, se identificam como homens. E transgênero é você não se identificar com o gênero que lhe foi atribuído, mesmo que você não se identifique com nenhum dos dois, né? Uhum. E quando eu tive esse primeiro contato, foi a primeira vez que eu escutei como se fosse a minha história sendo contada pela boca de outra pessoa, né? E eu fico até arrepiado quando eu falo isso, porque foi um momento que eu percebi que eu existia, né? Que a minha existência, ela era normal, que estava aí e que estava tudo bem, né? A partir desse momento, muita coisa começou a mudar para mim, né? Mesmo depois de ter entendido isso foi em 2015, mesmo depois de ter entendido isso, eu ainda levei 2 anos para conseguir, de fato, me assumir, porque é algo muito difícil, é algo muito complexo. Até na minha família, levantou questões muito, muito difíceis, né? Muito complexas. Minha mãe, ela me apoiou durante todo o processo, me apoia até hoje, mas no começo foi difícil para ela. Se eu fico pensando, né? Se esse tema, com eu que na época tinha 23, 22 anos, se para mim esse tema era difícil, né? Se para mim esse tema não era conhecido, não tinha acesso, imagina para minha mãe, que nasceu em 1960. Então, assim, ela também não tem a menor ideia, né? Então, assim, a partir do momento que eu me assumi de fato, que foi em 2017, foi quando eu comecei a me interessar mais pela militância. No final de 2018, eu criei um canal no YouTube para compartilhar algumas experiências minhas enquanto trans, não só experiências de transição, que é o que a gente vê bastante, que é em relação à testosterona, hormonização e etc., mas também em relação à violência, em relação a preconceito, em relação à exclusão, em relação à opressão, que são as principais coisas que a gente mais sente aí. E aí eu não estou falando só enquanto trans, mas enquanto LGBT como um todo. Depois de ter criado esse meu canal para poder conversar com as pessoas de fato, eu comecei a sentir falta de um olho no olho, assim, de ter experiências ao vivo, de você sentar e conversar com a pessoa, reforçando mais uma vez o que você disse anteriormente, é a representatividade. Principalmente no início da minha transição, quando eu estava bem no começo, ainda me entendendo, eu não conhecia nenhuma pessoa trans, e isso era muito difícil para mim. Eu não tinha ninguém para conversar comigo, ninguém para entender as coisas que estavam acontecendo, as mudanças que iam passar pelo meu corpo, ou as mudanças sociais que iam acontecer também, porque é uma socialização diferente, né? Você sai de uma socialização feminina e vai para uma socialização masculina e você começa a entender que várias atitudes que você tinha enquanto mulher não podem mais ser feitas enquanto homem porque se tornam machistas. Enfim, tem várias questões, não é só por fora, por dentro muda muita coisa também, e muitas reflexões começam a surgir à tona. Com essa necessidade que eu senti de trazer mais essas questões para o dia a dia, para o olho no olho, né, que eu gosto de falar, eu criei o projeto Todes, que esse projeto ele tem como principal objetivo tirar esse debate um pouco da esfera do ambiente digital e trazer ele para o ambiente físico, né? Até agora foram 2 encontros, o Covid paralisou a gente aí, por enquanto, durante a pandemia, e a gente faz encontros com temas voltados para a transgeneridade, e o que eu acho legal do projeto é que a gente tenta trazer vários pontos de vista em relação ao mesmo tema para a gente conseguir entender todas as esferas daquilo. Então, por exemplo, o segundo encontro que a gente fez, a gente trouxe o tema de trans no esporte, né? E dentro desse tema, a gente
trouxe a codeputada Erika Hilton, não sei se vocês conhecem, imagino que sim. A gente trouxe um médico para falar do ponto de vista hormonal em relação a isso. A gente trouxe um advogado para falar do ponto de vista legal em relação a isso. E, de fato, ir desconstruindo todos os preconceitos que cerceiam aqueles assuntos, aquelas demandas. Atualmente, eu mantenho esse trabalho nas minhas redes sociais, mesmo que a gente não possa estar fazendo os encontros presencialmente, né? Mas que quando acabar o Covid, a gente realmente pretende continuar com esse trabalho, porque realmente é algo que a gente percebe que faz diferença na vida das pessoas. Então, eu ia perguntar sobre isso. Como é que o Covid está sendo impacto para a população LGBTI se a pandemia está aumentando a vulnerabilidade dessa população, né, Edgar? O que você acha? Qual a tua avaliação? Nós temos uma população, né, Daniel, que já é invisível muitas vezes, né? E olha que eu falo, eu posso falar no sentido que eu sou um privilegiado, né? Porque eu sou branco, homem, cis, né? Então, sou um privilegiado. Mas a gente convive, a gente vê os relatos, a gente vive. E até, eu digo sempre, na questão LGBT, não só agora na Covid, mas em todo momento, os homens gays, eles passaram aí, ao longo... Teve um período mais difícil, mas hoje você tem a sociedade está mais assimilou melhor, né? Os homens gays devem ajudar os demais membros da nossa comunidade a receber o mesmo tratamento, o mesmo respeito. Não pode, conquistamos o nosso e deixa o restante das letrinhas para, né, para penar, né? Mas em especial a gente sente assim a população trans, né? A população T como um todo. A gente já conhece o histórico de sofrimento, né? É muito fácil, às vezes a pessoa fala assim, a travesti, né, que está na praça, que está na prostituição, mas essa menina, ela é expulsa de casa, ela não é aceita pela família, a escola é espaço de exclusão, ela vai, para onde ela vai? E aí, nesse cenário agora, com o que ela come? Né? Como é que vive? Então, a gente sente um drama. E eu digo o seguinte, neste momento de escassez, é óbvio que a pandemia, não é a quarentena, a pandemia traz problemas econômicos sociais graves. Ninguém nega isso, né? Só idiota para achar que é a quarentena que gera problema. É a pandemia que gera esse problema. Lógico. E aí, sabe aquela história de na casa que falta pão, né? Então, começa muitas vezes uma briga entre os mais pobres, né? Então vai faltar aqui, então vai dar dinheiro para fazer isso aí, vai dar dinheiro para cuidar de LGBT, mas está faltando aqui e tal. O que a gente precisa muito nesse momento, ainda mais, é criar um movimento de consciência coletiva, de proteção dos vulneráveis, de todos os vulneráveis, porque senão a situação vai se agravar, né? Quem é que tem acesso aos hospitais? Quem é que tem acesso aos leitos? A gente vive um momento, por exemplo, essa questão de isolamento, ela revela muito da crueldade da nossa desigualdade, porque muita gente que pode fazer isolamento, não faz. E muitos que querem fazer e precisam, não podem. Não podem. E aí aquele que pode e não faz, vai ocupar a vaga de leito do outro, inclusive. Então, é um requinte de crueldade. O Petros, lá, né, da OMS, ele fala uma frase forte, famosa dele, que é: a pandemia ia mostrar o nosso melhor e o nosso pior. Né? Eu comecei a fazer minhas lives lá atrás, falei assim, olha, nós vamos sair melhor, nós vamos ser melhores. Vamos nada. A gente vai ser melhor se a gente quiser ser melhor. Se a gente quiser ser ruim, nós vamos continuar ruim. Então, o nosso melhor está sendo mostrado, mas o nosso pior também está sendo mostrado aí, da falta de empatia, da falta desse olhar para quem de fato precisa, né? E esse é um segmento que precisa muito. Então, é um momento muito delicado. Aqui a gente tem feito, inclusive, linhas com o pessoal do coletivo, um trabalho de acompanhamento para garantir a subsistência destas pessoas. E agora entrando o frio, né, Daniel? Que é outro problema. Sim. Imagina, aqui uma cidade pequenininha tem problema, em São Paulo nós temos uma multidão de gente na rua em São Paulo e o desafio é gigantesco. Não é um problema da cidade, é um problema estrutural isso. Então, isso é um grande desafio. Só quero fazer uma coisa,
dizer assim, o quanto eu me emociono com o depoimento do Matheus. Me emociono demais, porque essa questão do não se enxergar, eu vivi essa experiência, não comigo, mas de uma menina trans, ao perguntar para a mãe, que é muito minha amiga, ela perguntou para a mãe um dia, né, e graças a Deus ela teve uma família fantástica, teve esse privilégio, que ela perguntou para a mãe, então ela era ele, né, oficialmente, vamos dizer, ela perguntou para a mãe que ela falou que ela não se via no espelho. Ela não se via. E aí a mãe foi entender por que ela não se via. Gente, isso. E aí eu ouço o Matheus falar, me dá um nó aqui, porque é muito isso é muito forte. É muito forte. Mas, olha, parabéns, Matheus. Assim, o desafio, da segunda letra do movimento, do G, lógico que a gente tem desafios, mas não chegam perto do desafio que Eu só queria reforçar, Matheus, dizer uma coisa. Além da Covid, como é que um governo como esse que a gente está vivendo, o governo federal, também não complica muito e aumenta ainda mais o preconceito e a vulnerabilidade para a população LGBTI, né? Estou introduzindo mais um tema que eu acho que também é bem complicado com esse governo homofóbico, etc, 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 né? Com certeza. Eu acho que primeiro, falando da pandemia, queria trazer um cenário aí para vocês de pessoas trans hoje no Brasil. A gente tem 90% das pessoas trans hoje no Brasil na prostituição, né? A gente tem uma taxa de evasão escolar entre pessoas trans de 82%, que é uma taxa altíssima também. E a gente também tem um alto índice de abandono familiar, né? Como vocês bem colocaram já anteriormente. Só reforçando também o que vocês tinham conversado antes, né? Como que essas pessoas vão para algum lugar durante a pandemia, sabe? Para onde elas vão? A pessoa trabalha com prostituição, é a única fonte de renda dela. Que a gente pode fazer, assim, sabe? Eu queria também trazer aqui um exemplo das meninas trans que ficam localizadas ali, que moram perto da estação Marechal Deodoro, aqui em São Paulo, que fica no centro. Estava lendo uma reportagem aqui delas falando que antes dessa pandemia, né, elas pelo menos conseguiam usar o banheiro do metrô para poder fazer suas necessidades, para poder se lavar e etc, né? E hoje nem isso mais elas conseguem. Então a gente vê que até nesse ponto isso acaba afetando essa população. Até o fechamento do metrô acaba afetando essa população. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui, uma vez eu conheci um cara chamado Lucas, que ele trabalhava no CAPS, do lado da Casa Florescer, que eu não sei se vocês conhecem, uma casa aqui em São Paulo que acolhe mulheres trans. E lá no CAPS ele dava aula de panificação para mulheres trans, né? Ele é um cara incrível, assim, um dos caras mais incríveis que eu já conheci. Ele é pastor e ele fazia esse trabalho muitas vezes com o dinheiro do bolso dele, porque não conseguia do governo para poder seguir fazendo o trabalho dele. E uma vez a gente estava conversando e ele me falou, o problema aqui é porque eu venho aqui para dar o curso para as meninas, muitas delas não conseguem comparecer no curso, né? Não conseguem seguir o curso. E eu fui entender o porquê disso. Ele falou porque elas ficam a noite inteira trabalhando para conseguir botar a comida na mesa, para poder comprar alguma coisa para comer. Vocês acham mesmo que à tarde ela vai querer vir aqui fazer o curso de panificação? Não, ela vai querer descansar. Ela ficou a noite inteira trabalhando. Então é um problema que é muito maior do que a gente possa imaginar, sabe? É legal o trabalho que ele faz, é ótimo. Eu acho incrível o trabalho que ele faz, mas o buraco é muito mais embaixo. A gente precisa de muito mais apoio, a gente precisa de reinserção social, reintegração social, a gente precisa ter essas pessoas de volta, porque eu acho um absurdo a gente ter esse número de 90% de pessoas trans na prostituição. É um número muito, muito grande. E eu queria reforçar aqui também que esse número, ele na maioria das vezes diz respeito a mulheres trans e não a homens trans. A gente sabe que as mulheres trans são os maiores focos, né, do preconceito de fato. Em relação a gente estar num governo como esse, que é cheio de preconceitos, carregado de muitos preconceitos, só piora a nossa situação, né? E isso foi uma coisa que eu debati muito com várias pessoas no ano de eleições, né, para presidente,
que quando você tem um cara desse, não só ele, né, mas todas as pessoas que ele trouxe junto com ele no poder, as pessoas que pensam que nem ele se sentem na liberdade de manifestar os seus pensamentos preconceituosos, né? Então, eu lembro que assim, eu li até uma reportagem esses dias do aumento que teve de assassinatos de pessoas trans no Brasil. Inclusive, o Brasil também é o país que mais mata pessoas trans. E para vocês terem uma noção de como mata, é 3 vezes maior do que o segundo lugar, que é o México. Então, é um número 3 vezes maior do que o segundo lugar nesse ranking, assim. Então, é um problema que a gente tem que olhar para ontem, assim, é muito gritante. Ainda tem outro dado que eu quero trazer, eu sei que são dados chocantes, mas é que para mim eu fico inconformado, assim, a expectativa de vida de uma pessoa trans hoje no Brasil ser de 35 anos, né? E, obviamente, quando a gente está falando desse recorte, a gente não está falando de mim, que sou um homem trans branco, que tive a oportunidade de ter um curso superior, pouquíssimos, né? Assim, é uma porcentagem ridícula das pessoas trans que têm o ensino superior. Eu tive esse privilégio. Eu não faço parte desse recorte, né? Quem faz parte desse recorte são as mulheres trans, os homens trans, que estão nas ruas, que estão se prostituindo, que estão lutando da forma que podem para sobreviver, já que a gente não tem um governo que dá esse tipo de suporte para essas pessoas. Bom, ótimo. Muito bom te ouvir, viu, Matheus? Está chegando aqui um monte de perguntas, né? Não sei se a gente vai conseguir todas, mas uma da Marcela, muito interessante. Se as redes sociais ajudam a mudança da cultura da sociedade, né? E a Sofia também aqui falou, vocês acham que ultimamente teve mudança em relação ao preconceito? Qual a tua avaliação aí, Edgar? Olha, eu acho que a rede social, Daniel, ela é um grande amplificador das posições que já existem, né? Ela amplifica preconceitos, ela amplifica a fake news. É uma maneira, por exemplo, ela é a fofoca maldosa, estruturada, né? Então aí você monta o gabinete do ódio, o gabinete não sei do quê, mas ela amplifica. Ela em si não é ruim ou boa, é uma ferramenta. É uma ferramenta, né? É o dilema de Santos Dumont com o avião, né? Para carregar gente, para carregar comida ou para carregar bomba. O uso nós vamos dar disso. É óbvio que a gente tem feito. Também nós, hoje, né? Nós somos responsáveis, que estamos fazendo isolamento, estamos tentando ajudar. A gente tem usado muito mais as ferramentas. Essa semana, essa é minha terceira live também, viu? Eu estou que nem o César, Daniel. Para ajudar a chegar a informação nas pessoas. É fundamental. Né? Eu falo o seguinte, nesse debate civilizatório que a gente tem, a informação tem que chegar. Porque, por exemplo, nós temos hoje um debate na sociedade, grupo reacionário, eu não gosto de usar o termo conservador para eles, tá? Eu falo reacionário. Eu conheço gente conservadora que não é LGBT-fóbica, que não é racista, que é outro papo. É outro papo. É racionário, é o atraso. Esse grupo que está no poder é o atraso do atraso. E inclusive, ontem eu falei isso para o Pedro Cunha Lima, do ITV, ele me fez essa pergunta também da questão do governo, e eu falo o seguinte, olha, nós não podemos nunca nos esquecer que o Bolsonaro ele não criou esse movimento. Ele é fruto e porta-voz. Ele é fruto e porta-voz. Então, o que me deixa assustado não é a figura só do Bolsonaro, mas é esse caldo de atraso que sustenta ele. Né? Sim. O que nos assusta, nos preocupa. E aí, é um modelo de sociedade que nega a existência de outras pessoas. Então, o adversário, o diferente, tem que ser eliminado, tem que ser fuzilado, tem que morrer de Covid, tem que qualquer coisa. O Brasil é aquela, né? O Brasil cabe no curral, cabe na cerca. Aquele é o Brasil desse povo. O Brasil que a gente acredita, cabe todo mundo, inclusive eles. No Brasil deles não cabe a gente. Né? É uma questão civilizatória. E aí tem que aproveitar isso para fazer a informação chegar. Porque nesse debate, Daniel, e você a função que você tem e a sua vida, você percebe, tenho certeza que você percebe isso muito bem, muita gente boa, do bem, gente do bem de verdade, não o cidadão de bem deles, aquela figura caricata deles, o cidadão de bem de verdade, que caiu no discurso deles, que acredita nessa besteira da ideologia de gênero, acredita que isso é verdade, gente boa, que você... Aí, quando você leva a informação, você ouve um depoimento que nem esse do Matheus.
falando um pouco sobre a existência dele, sobre a vivência dele enquanto pessoa, enquanto homem trans e tantas outras. Não tem como esse preconceito ficar. Você pode ter aquela meia dúzia, mas um grande grupo de pessoas passa a ter um outro olhar, porque a informação chega e você passa a ver de pela, opa, me ensinaram diferente, me falaram diferente. Eu achava que quer fazer as pessoas mudar de sexo mesmo. Né? Eu falei, eu estou tão poderoso que eu estou fazendo as pessoas mudar de sexo. Olha como tem o poder, eu mudo. Não tem... Eu tenho que ouvir, eu tenho que chegar. E hoje, a ferramenta que nós temos são as redes sociais para fazer esse enfrentamento. E aí eu tenho esperança, porque principalmente na moçada, na meninada mais jovem, nos adolescentes, inclusive, um olhar muito mais aberto aberto ao diferente. Então, acho que a gente tem que reforçar isso, saber que a horda reacionária faz isso com muita eficiência, né? O meu bispo aqui dizia assim, o mal é extremamente organizado, né? E o bem fica aí, né? O Churchill dizia o seguinte, né? Enquanto a verdade calça sandálias, a mentira dá 2 voltas no mundo. Então, a gente precisa aprender a lidar, usar essa ferramenta com qualidade para fazer chegar às pessoas. Porque as pessoas podem não entender o que é ser um LGBTQ+. Pode não entender. Mas a grande maioria das pessoas é contra o preconceito, é contra a violência, é contra a discriminação. Então, se a gente consegue fazer ligar o A com o B, chegar à informação, e aí eu acho, é uma crítica que eu faço, inclusive, ao movimento, e eu falo isso em todos os lugares, nós temos que ter novas estratégias de comunicação. Eu tenho que abordar a pessoa que não me conhece, não conhece nenhuma pessoa LGBT, como é que ela me vê? E tentar dialogar, sem abrir mão de nada, abrir mão de nenhum princípio, mas estabelecer um vínculo de comunicação onde a gente possa se entender, porque comunicação não é só o que eu falo. Sim. Comunicação é o que eu falo e o que o outro entende. Nós precisamos criar isso. Por isso que eu valorizo tanto pessoas como você, que entende a causa e luta pela causa, porque você também consegue fazer chegar a outras pessoas esse olhar tão importante. É isso que eu ia complementar, Matheus. Eu concordo inteiramente com o Edgar, e é uma das coisas, porque muitas vezes a gente fica falando nós com nós mesmos, e a gente acaba não ampliando, porque eu não acredito que os 57 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro são todos preconceituosas, são todos fascistas, são homofóbicos, misóginos, etc. Eu acho que uma parte da população precisa que a gente consiga ir rompendo isso, e entrando em camadas de pessoas que muitas vezes nem pensaram sobre o assunto ou têm uma informação absolutamente distorcida, né? E como fazer chegar, né? Fala, Edgar. Uma frase do Wagner Moura, lembra? Logo após as eleições, que ele fala o seguinte: a mamadeira de piroca ganhou as eleições. É isso. A fake news, essa mentira ganhou. Porque pessoas boas, ele está falando, pessoas boas acreditaram nessa história absurda. Fala, Matheus, o que você acha de tudo isso? Bom, eu acredito que em relação às redes sociais a gente tenha um papel imenso assim nessa luta, assim, senão eu também não ia nem estar trabalhando com isso também. Me dedico a isso porque eu realmente acredito nesse trabalho. Eu acho que é uma maneira mais próxima de você falar com as pessoas também. E eu acredito que é o canal que a gente tenha, porque a gente, enquanto pessoa que não é ligado a uma instituição, que não é ligado a uma empresa, a gente precisa ter nossa voz para falar em um lugar, e a internet faz isso muito bem. Qualquer um pode fazer um perfil ali no Instagram, um perfil no YouTube, e compartilhar suas ideias, compartilhar o que pensa. Então, eu acredito que é um grande aliado da gente, a gente ter a internet, né? Mas ao mesmo tempo, com aliado, a gente também tem que tomar muito cuidado, né? Como vocês falaram, bem colocaram em relação à questão das fake news e etc., a questão de ideologia de gênero, que tanto as pessoas falam. E então, assim, é uma via de mão dupla, assim, sabe? A gente tem que usar, sim, a internet, mas é usar com muita consciência. É pensar muito nas coisas que vai falar, é pensar muito nas coisas que você está recebendo também. Então, acho que tem que ter muito cuidado e muita, muita responsabilidade para utilizar essas redes, né? Além do mais, assim como vocês, eu acredito que o preconceito ele vem da ignorância, né?
A partir do momento que você não conhece alguma coisa, que você não sabe sobre alguma coisa, não convive, você automaticamente você vai ter um preconceito. Como vocês falaram, a gente tem muita dificuldade de lidar com o que é diferente, com quem é diferente. Então, é um assunto que é algo que é muito delicado, mas que ao mesmo tempo eu também sinto que a comunidade não tem mais tanta paciência, assim, sabe? Eu falando pelo meu lado, assim, por exemplo, eu tô cansado. Eu tô cansado de sofrer transfobia, eu tô cansado do preconceito, e tem uma coisa que me machuca mais ainda do que tudo isso, que é o fato de depois de eu ter feito a minha transição, eu ando na rua hoje, ninguém sabe que eu sou um homem trans e eu não sofro mais preconceito em relação a isso. Outra coisa que me incomoda era que antes, quando eu tinha qualquer namorada, qualquer menina que eu tava ficando, eu ia numa festa, eu ia numa balada com ela e ninguém me respeitava. Os caras chegavam nela como se ela estivesse sozinha e como se eu fosse invisível ali. E hoje esse tipo de coisa não acontece mais, né? Hoje eu enxergo meu privilégio enquanto homem de uma maneira muito dolorida, assim, sabe? Porque é cansativo para quem está sofrendo, é cansativo para quem está perdendo, sabe? Ultimamente a gente está com a internet muito sensível, né? Depois do que aconteceu nos Estados Unidos, acho que foi o estopim assim para grandes movimentos. A comunidade negra fez um movimento lindo ontem na internet, muita gente participou e muita gente viu, muita gente que não tinha contato com essa pauta começou Eu a ter contato participei. com essa pauta. Exato, começou a ter contato com essa pauta, então a gente consegue ver o quanto que é importante, né? E é o que vocês falaram, eu acho que tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser falado da melhor maneira, mas sempre respeitando as pessoas, respeitando os limites das pessoas, né? Às vezes as pessoas acham que por eu ser trans, por exemplo, eu tenho a obrigação de explicar tudo para ela em relação a isso, de explicar que ela não pode ser preconceituosa comigo, de explicar o porquê que ela estava sendo preconceituosa. E eu não tenho essa obrigação, eu não sou professor de ninguém. Eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas inseguranças, às vezes algum assunto que a pessoa vem falar comigo não me agrada. Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas acham que as pessoas LGBT, que as pessoas negras, que as mulheres têm a obrigação de ensinar para as pessoas sobre as lutas deles, sendo que hoje em dia a gente tem a internet, a gente tem um Google, que você pode jogar lá no Google e achar o que você quiser. Você pode achar no YouTube vídeos sobre diversos assuntos, tratando de várias coisas, né? Então, isso é só uma das coisas, um dos pontos que eu coloco aqui, porque às vezes a pessoa não vê a gente de uma maneira que ela acha que está sendo preconceituosa. Mas para mim, essa posição perante uma pessoa de um grupo minoritário é sim preconceituosa, sabe? É sim excludente, sabe? Você está, como posso dizer, dizendo o que a pessoa tem que fazer ou assumindo que a pessoa tem que fazer tal coisa, sabe? Então eu acho que a gente é algo que tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Muito bom, Matheus. Edgar, meu querido, me diz uma coisa: você é uma referência para a população LGBTI. E por que é tão raro a gente ver prefeitos ou deputados ou vereadores, né, ou pessoas que foram eleitos para cargos majoritários ou para o legislativo, que não se assumem ou que, na verdade, não temos, né, prefeitos gays ou trans ou lésbicas, né? A sensação que eu tenho é que esse universo está muito mal representado nas esferas do poder legislativo, executivo, no judiciário, sendo que é um número de pessoas muito grande que você vê na sociedade. Por que isso acontece, você acha, Edgar? Olha, acho que essa é a pergunta do 1 milhão, hein? É difícil, acho que tem muito a ver com a questão do preconceito, tem muito a ver com LGBTfobia internalizada, tem muito a ver também, tem um pouco com as divisões que o próprio movimento tem. Uma coisa que eu falo, que é um pouco a partir da minha experiência e de algumas experiências que eu conheço, Daniel, que é assim, a gente, enquanto LGBT, estar na luta e no trabalho político mais diverso e plural, né? Eu não sou prefeito de Lins por ser um LGBT. O fato de ser LGBT, viver isso, ser ativista, não me impediu de ser prefeito. Acho que essa é uma questão, né? Quando a gente fica só nessa questão, olha, então eu sou LGBT, eu só vou discutir a pauta LGBT. Aí eu fico muito no segmento único, eu fico muito monotemático. Eu tenho que discutir essa pauta, mas eu tenho que discutir as demais pautas.
Então, você, prefeito, tem que discutir a questão dos processos urbanos, do processo de desenvolvimento da cidade, das demandas da comunidade. E não ter vergonha, por isso o orgulho é importante, de me expor ali, de mostrar até para as pessoas que têm preconceito, poder ver na minha vivência e ver que nós não somos comedores de criancinha, que nós, né, não somos monstros, nada disso. As pessoas vão vendo isso, né? Eu digo o seguinte, na campanha, por exemplo, em 2012, que foi uma campanha muito homofóbica, um dos argumentos que a turma mais reacionária usava, era assim, olha, ele é gay, ele não vai ser recebido por nenhuma autoridade, não sei o quê. E aí a gente mostrava no nosso material as minhas fotos com o governador, com o Geraldo, com os deputados, com ministros. Vai. Como não vai? Ele já é recebido, ele já tem um trabalho desta forma. E hoje nós temos no Brasil, além de mim, aqui temos um prefeito em Minas, se não me engano, uma prefeita no Pernambuco, um senador da República, né, o Fabiano, do Espírito Santo, e estou falando de assumir. Temos deputadas e co-deputadas trans, aqui na LESP e também em Pernambuco, temos deputados LGBTs em outros, no Distrito Federal, sei que temos, e tem uma discussão também assim, qual é a luta e qual é o compromisso que esse LGBT também tem, né, Daniel? Nós temos alguns LGBTs que são até assumidos, não estão na militância, mas são LGBTs ou se assumiram ou não se esconderam ou foram arrancados do armário à força. Inclusive, por exemplo, nós temos um caso famoso na LESP. Eu, quanto LGBT, jamais votaria naquele cidadão lá ultra reacionário. Ele é gay, mas não vai ter meu voto nunca, porque eu nunca vou compactuar com o posicionamento de sociedade que ele tem, jamais. E vou votar, e não tem por que não votar em héteros que tenham compromisso com o modelo de sociedade que eu acredito. Acho que esse é um debate maior, mais amplo, que a gente tem que fazer. Uma das coisas que você tem, esse movimento ultra-reacionário, ele tem uma capacidade de fake news, de pressão, de mobilização, que é impressionante. É impressionante. Aqui, por exemplo, aqui em Lins, eu baixei o decreto do uso do banheiro a partir do gênero, da identidade do gênero, que você se identifica, a Câmara derrubou, porque esse grupo reacionário foi lá, nós fizemos um debate político, eu fui em todas as rádios, o movimento foi e tal, foi legal, mas não voto porque esse movimento ultra-reacionário faz uma pressão violenta, nós estamos hoje judicializados, tenho certeza que nós vamos reverter na justiça, mas você tem essa coisa, e aí muitas pessoas têm medo, vai se assumir, vai perder voto. Eu digo, eu sou exemplo disso que não. Fui 3 vezes vereador, estou no meu 2º mandato de prefeito. O que você tem que é mostrar trabalho. Você não vai ser eleito só por isso, mas isso não vai te impedir de ser eleito. Muito bom. Matheus, nas redes sociais você se dirige preferencialmente para os jovens, né? E muitos que estão inseguros em relação à sexualidade, identidade de gênero. O que você diz para esses jovens? Só vou já adiantar, daqui a pouco no Instagram o limite é 1 hora. Então, quem está no Instagram, a gente vai continuar aqui um pouco mais no Facebook. E queria só dizer que o Floriano Peso está mandando um abraço para vocês dois, estava vendo a gente aqui. E as Mães pela Diversidade também estão presentes. Opa! Beijo, meninas. Fala, Matheus, o que você diz para esses jovens que vão te procurar aí nas redes sociais em relação à sexualidade, identidade de gênero? Como é que é a tua conversa com eles? Bom, basicamente eu procuro compartilhar o máximo de experiências que eu senti que deveriam ter sido compartilhadas comigo nos momentos que eu estava precisando, sabe? Então, eu gosto de contar sobre a minha transição, de fato, a questão hormonal. Eu falo também sobre algumas experiências que eu tive, como, por exemplo, indo pro Exército, né? Não cheguei a ir pro Exército, né? Mas eu tive que tirar meu certificado de reservista, né? Depois que eu retifiquei meu nome. Então, isso também foi uma experiência bem desagradável, mas é uma experiência que todos os homens trans que querem retificar nome e gênero no documento precisam passar. Então, eu conto como foi a minha experiência em relação a isso, as cirurgias que eu fiz pelo meu corpo para conseguir
mudar o que eu quisesse, o que eu queria mudar, de fato, como eu queria me sentir mais à vontade, conto como foi essas cirurgias, eu sempre tento detalhar ao máximo esse tipo de coisa, experiências que as pessoas vão passar. Além disso, eu também gosto muito de trazer outras reflexões sobre a sociedade, reflexões sobre o preconceito que a gente sofre. Na semana passada eu soltei um vídeo com o Ismael dos Anjos, não sei se vocês conhecem ele. O Ismael, ele coordenou o documentário O Silêncio dos Homens, um documentário que fala sobre masculinidade tóxica, e eu acho que a questão da masculinidade tóxica também é algo que eu abordo, que eu também trago, porque eu acho que passa, né, aí por toda a questão de preconceito. Eu acredito que de todas essas lutas em relação à homofobia, transfobia e machismo, a masculinidade tóxica, ela passa por todas elas, né? Eu acredito que ela passa por todas elas e acredito que seja grande motivo de todas elas. Então, acho que é algo que a gente tem muito que debater, então eu também gosto de trazer esse tipo de debate e coisas do cotidiano. E aí eu queria até aproveitar aqui porque eu fiquei sabendo disso hoje também, para trazer aqui, que é de um projeto de lei que está acontecendo agora, o projeto de lei 2578, do deputado Felipe Barros, do PSL, que basicamente proíbe pessoas trans retificar o nome de acordo com o gênero que se identifica, né? Essa é uma conquista que a gente já tinha tido, né? O STF liberou em 2018 para a gente poder fazer essa mudança diretamente no cartório, e é muito triste ver esse tipo de movimento voltando, né? E também aí, voltando também na pergunta que você tinha feito, né? Da questão de ter governantes que tem esse tipo de pensamento. Parece que toda a luta, tudo que a gente vem falando, meio que vai por água abaixo ou não importa mais, né? Então, eu também trago esse tipo de assunto, coisas que podem afetar a comunidade trans. Gosto de divulgar também vagas de emprego para pessoas trans, porque a gente sabe que é muito difícil, né? Então, eu acredito que enquanto uma pessoa trans e privilegiada, eu tenho uma obrigação ali de estar nessa luta, né? Não digo tomar a frente, porque eu acho que ninguém tem que tomar a frente. Eu acho que o cara que é da periferia e que é negro, ele tem que ter o mesmo protagonismo que eu tenho que ter. Mas eu me sinto numa obrigação de passar informações que eu sei que muitas pessoas trans não têm por falta de oportunidade, né? Então eu acho que vai mais por aí o conteúdo que eu gosto de trazer. Legal. E quais as ações aí, Edgar, e políticas públicas, né, que podem contribuir numa melhora do respeito à população LGBTI na nossa sociedade? E já incluo mais uma questão. E a sociedade, nós que não somos, né, LGBTI, como é que a gente pode se envolver mais e ajudar a levar essa luta adiante? Até essa questão que o Matheus aborda, esse projeto do deputado aí, ele concretiza isso que a gente precisa fazer. Por exemplo, política pública, uma escola que seja acolhedora de todas as expressões humanas, todas as expressões humanas, seja preparada com seus educadores capacitados para lidar com todas essas situações. Paulo Freire dizia o seguinte, né, que é a educação que muda, mas quem educa o educador? Tinha essa grande... Paulo Freire sempre teve esse grande questionamento. Então, qual é a educação que nós estamos construindo nas nossas escolas? Eu falo isso uma vez, eu estava em São Paulo, aí na capital, no departamento do Estado, e a recepcionista virou e falou assim para mim: o senhor é a favor da ideologia de gênero? E eu fui explicar para ela, né? Ela falou: isso não existe e tal. O senhor é favorável. Aí eu falei: não, você não está entendendo. Você é mãe? Ela falou: sou. Imagine se você tem um filho ou uma filha que é gay, lésbica, bi ou trans. Não, isso não existe. Falei, imagine só imagine. Você gostaria que a escola onde a sua filha, o seu filho estuda, a acolhesse, a protegesse, ensinasse para os seus coleguinhas que todas as pessoas devem ser respeitadas, ou uma escola que ela corresse risco de violência, que ela fosse pensando assim? Então, política pública vai muito nesse diapasão. Então,
que os espaços públicos sejam espaços de acolhimento a todas as manifestações humanas, todas as expressões existentes, que sejam antirracistas, anti-LGBTfóbicas, anti-machismo. Então, que elas possam estudar e possam acolher, que nós possamos acolher, como a gente tem construído, na política habitacional, todas as formas de família e não apenas um conceito de família. Eu falo, ninguém é mais família do que LGBT, porque nós queremos ser reconhecidos como família. Os outros que não querem que a nossa família seja reconhecida. Nós queremos, é um desejo, é um sonho nosso sermos reconhecidos, porque nós somos famílias, né? Então, ter esse olhar, né? Incluir as nossas formas de família, nós temos questões específicas na área da saúde também, que precisamos ter políticas públicas voltadas para isso, e enquanto sociedade, pegar aquilo que a gente foi lá atrás, Daniel, que é essa questão civilizatória, né? Eu digo assim, eu posso não ser LGBT, mas eu sou um ser humano e a sociedade tem que respeitar todos os seres humanos, dentro das suas diferenças, acolhendo as suas diferenças. Eu não imagino que a sociedade, aliás, a grande maioria da sociedade, eu ainda tenho essa esperança que as pessoas entendem isso. Você pode não me entender, mas você pode me respeitar. Você pode não me entender, mas você é contra que eu seja violentado, né? Quando a gente fala assim, os LGBTs querem privilégio, eu sempre brinco, eu quero ter o privilégio de poder andar de mão dada com meu marido, como qualquer casal tem, eu não posso. Eu quero ter o privilégio de poder juntar renda para fazer o financiamento. Eu quero ter esse tipo de privilégio, né? Ninguém é morto ou sofre violência por ser hétero. LGBT sofre violência só por serem LGBTs, né? Ninguém sofre violência por ser branco. Os negros sofrem violência só por serem negros, e assim por diante. Então, a sociedade ter esse olhar, né? Como bom judeu que você vai lembrar daquele pensamento do grande dramaturgo, né? Que é isso, olha, primeiro levaram os comunistas, não era comunista, depois levaram os sindicalistas, agora estão me levando, já é tarde. Então, a sociedade tem essa percepção. Eu digo sempre, se você é favorável a um tipo de preconceito, você está legitimando todos os outros. E isso, inclusive, vale para dentro da comunidade LGBT, porque nós também temos muito preconceito interno. Muito. O Matheus sabe disso. Nós temos muita gente que reproduz preconceitos internos também, e a gente precisa melhorar isso. Então, enquanto você achar que o problema da discriminação de uma sociedade que quer tornar invisível ou quer varrer a existência de algumas pessoas é problema do outro, na hora que chegar a sua vez, não reclama não, querido. Tá sem som, Daniel. De vez em quando, tecnologia é bom, de vez em quando a gente se confunde. Mas a gente entrou de novo no Instagram, mas o que eu ia perguntar, Matheus, é o seguinte. Primeiro, por que é tão difícil mudar a cabeça das pessoas? Por que as pessoas não conseguem entender que toda forma de amor vale a pena, que a gente pode ser feliz sem ter que necessariamente tolher o outro, né? Por que isso é tão difícil, né? A gente vê, algumas sociedades já avançaram muito, mas aqui a gente ainda tem muito para andar, né? Sim. Eu acho que eu não, sinceramente, eu não sei se de fato responder essa pergunta. Realmente é muito difícil. E é difícil saber o porquê, né? Mas dá para a gente pensar em algumas coisas, né? Eu acredito, eu vou voltar mais uma vez na questão da masculinidade tóxica, né? Eu acho que esse ponto, ele não só, tipo, ele determina o que homens não podem ser, né? E o que não podem fazer. O que eu acho engraçado é que quando a gente fala de masculinidade é difícil você definir o que é ser homem, né? Mas a gente sabe tudo que você não pode ser para ser homem. Então você não pode chorar, você não pode demonstrar seus sentimentos, você não pode ter uma, enfim, personalidade, usar roupas que são ditas mais femininas, né, aos olhos da sociedade. E eu acredito que isso incomoda justamente por ser tóxico, justamente por ser uma característica que é tóxica, e é tóxica porque afeta todas as pessoas que estão em voltas.
Então eu acho que um dos principais fatores para ser difícil para as pessoas entenderem isso é a questão da masculinidade tóxica, né? É a questão de você ter todos esses preconceitos, e aí você tem todos esses preconceitos de uma imagem do que deveria ser o homem, que é o cara que gosta de mulheres, que na nossa sociedade é um cara branco, que é um cara que joga futebol, é um cara que, enfim, tem 1 milhão de coisas que você já pensa em relação a ele por ser homem, né? E eu sinto que é difícil para as pessoas aceitarem isso, é difícil das pessoas conseguirem enxergar e verem pessoas que fogem daquele padrão, né? Eu falo pela minha visão, assim, desde muito pequeno eu sofri bullying, assim, muito. Eu passei por 8 escolas na minha vida, assim, né? E porque eu sou privilegiado, porque eu tive oportunidade. A pessoa trans que não tem oportunidade, ela larga a escola na primeira oportunidade de sair. Passei por 8 escolas, porque era muito difícil para mim. Eu era uma menina mais nova, que eu jogava bola, eu tinha trejeitos masculinos, eu gostava de usar roupas que eram ditas masculinas, e nunca ninguém me aceitou por conta disso. Eu não tinha amigo, eu sofria agressões físicas, agressões verbais. Então, assim, as pessoas não aceitam que você seja dessa maneira, e elas querem fazer alguma coisa para mudar o seu ser, né? Para mudar o jeito que você é, né? E elas acham que a violência pode ser uma resposta. E agora, falando de um lugar um pouco mais profundo, assim, eu realmente não sei te dizer o porquê que as pessoas, porque é tão difícil das pessoas entenderem isso, sabe? E é uma coisa que me frustra muito, é uma coisa que me decepciona muito, assim, porque não é tão difícil de entender. Eu fico chocado com o fato das pessoas se interessarem tanto assim pelas vidas das outras, assim, sabe? Eu acho que eu já recebi algumas mensagens até Instagram, Facebook, de pessoas sendo preconceituosas comigo, e eu fico pensando que eu nem conheço essa pessoa, a pessoa não tem nada a ver com a minha vida, eu não tô afetando a vida dela de nenhuma maneira, a pessoa não paga as minhas contas, nada que prenda ela a mim de qualquer forma para ela achar que pode opinar sobre a minha vida. Mas é o que eu falei antes, né? As pessoas olham para qualquer pessoa de um grupo minorizado e acham que tem o direito sobre ela, né? As pessoas, elas sabem, quando descobrem que eu sou trans, as pessoas acham que tem abertura para perguntar qualquer coisa para mim, para perguntar coisas sobre o meu corpo, para perguntar coisas sobre a minha infância, sobre a minha transição, sobre várias outras coisas que eu não quero falar às vezes, ou eu não me sinto à vontade, ou não dei liberdade para a pessoa. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que entender e têm que parar de cuidar da vida dos outros, porque eu acho que isso é um problema muito grande. Eu acho que o fato de você se preocupar dessa maneira, nesse nível, com a vida dos outros, é muito problemático. Assim, eu acho que é muito doente isso, né? Porque eu tenho vários caras trans que eu conheço que já receberam ameaça de morte. Assim, o cara, ele é influenciador, ele tem milhares de seguidores no Instagram, e o cara recebeu uma ameaça de morte por postar um conteúdo, assim, sabe? Então, é algo que não me desce, é algo que eu não entendo, que eu não compreendo e que para mim muitas vezes não tem conversa assim com esse tipo de pessoa. É o que eu falei anteriormente, depende muito da pessoa. Tem gente que quer entender e tem gente que quer lutar do lado da gente para ter uma sociedade mais justa, para ter uma sociedade que aceita mais essas pessoas, que acolhe essas pessoas, que integra essas pessoas na sociedade, porque elas não estão integradas na sociedade, principalmente as pessoas trans, mas não é isso que a gente encontra, sabe? Então, para mim, como eu falei, é algo que me toca muito, porque é algo muito decepcionante visto do meu lado, assim. Gente, a gente já está mais de 1 hora aqui. Queria só pedir, o papo está ótimo e eu aprendendo muito com vocês dois. Eu tinha pensado cada um fazer uma pergunta para o outro para a gente encerrar, porque imagino que o Edgar tenha aí alguma coisa para perguntar para o Matheus para o Edgar, e dizer que, olha, eu estou gostando muito aqui da live e queria ficar à disposição também, como vereador da cidade de São Paulo, para apresentar projetos que sejam importantes e que vocês me vejam como um meio para fazer as coisas acontecerem, tá certo? Mas antes de encerrar, queria ver se vocês não têm uma pergunta um para o outro, porque eu que fiquei perguntando demais aqui, mas agora eu queria que vocês perguntassem. Quem começa, Edgar ou Matheus? Posso perguntar? Eu não sei se é bem uma pergunta, é mais acho que é quase um pedido ou um agradecimento ao Matheus. Eu sempre me emociono muito com esse tipo de vivência, de testemunho, assim.
Matheus, o projeto desse babaca do Barros não vai passar, viu? Te garanto. Isso, por mais que a gente tenha... Parece que a Globo Rural invadiu o Congresso, acho que não, eu tenho convicção que não passa. Mas a gente tem que ficar... acho que é Tancredo Neves, Daniel, que falava, o preço da liberdade é a vigilância, né? Então a gente tem que ficar sempre vigilante com isso. Uma coisa que acho que é importante, sempre que eu aprendi muito, tá? No ativismo e convivendo, é essa questão, que é um debate que nós estamos fazendo na Assembleia. O Daniel deve estar acompanhando isso. Nós estamos lá pedindo, suplicando, inclusive aos nossos deputados, que é a questão do projeto do esporte para atletas trans. Né? E eu aprendi no debate, que eu também tinha dúvida. Eu acho que a dúvida é legítima, não tem problema ter dúvida. Né? E eu aprendi no debate muita coisa. Se você perguntar para mim há uns 4 anos atrás, diga o que você achava disso. Eu falava para as pessoas que é um conceito que eu aprendi muito novo, então eu falava isso. Não sei, preciso estudar. Eu não tinha posição, então, e eu não tenho medo, não tenho vergonha de dizer isso, não. Eu não tinha mesmo. Ao estudar, hoje eu vou à guerra para derrotar aquele projeto absurdo, porque é um projeto absolutamente transfóbico. Mas você podia falar um pouquinho, explicar isso rapidamente, essa questão, né? Porque não é simplesmente no popularzão coloca um homem para jogar no lugar de mulher, né? É isso que o povo fala. E as pessoas não sabem que tem essa questão do controle hormonal, nada disso e tal. Sim. Eu acho que as duas coisas que eu mais escutava de argumento contra, assim, primeiro isso que você falou, de colocar um homem para jogar com mulheres, e aí já cai por terra esse argumento. Primeiro porque é algo totalmente preconceituoso. Se é uma mulher trans, se ela se identificar como mulher, não é você que está aí dando sua opinião que vai falar que ela é homem, sabe? Então, assim, se ela se identificar como mulher, ela é mulher, e acabou, não tem conversa mais em relação a isso, sabe? Para mim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu vou trazer mais aqui o caso da Tiffany, que eu acho que é a maior referência, né, de mulher trans hoje no esporte aqui no Brasil. Uma coisa que eu explorei muito também, até num vídeo que eu cheguei a postar sobre isso. Falando que ela tinha muita testosterona no corpo e que isso daria algum tipo de vantagem para ela em relação a outras atletas e etc. A Tiffany, ela é testada assim com uma frequência altíssima, né? É muito alta a frequência de que ela faz esses testes hormonais, né? Se eu não me engano, a quantidade de testosterona dela tinha que ser menor que 10 nanomol, algo assim. Das últimas vezes que ela fez o exame e que eu parei para olhar, pelo menos, e fui ver reportagens sobre o assunto, a porcentagem de testosterona no corpo dela estava acho que era de 5 a 6 vezes menor do que de uma mulher cis. Então ela estava com 5 a 6 vezes menos testosterona no corpo do que uma mulher cis. Né? Então aí também esse argumento já cai por terra. Né? Se ela está se hormonizando, se ela está fazendo os exames para acompanhar essa questão, também já não tinha mais que ter esse outro argumento aí. E aí a outra coisa que eu gosto de falar para fechar esse assunto é que o Comitê Olímpico Internacional permite pessoas trans participarem. Então, se o Comitê Olímpico Internacional permite, eu não sei o que esses caras estão aí discutindo. Porque eu não... Assim, é o que eu falo, é o preconceito gratuito isso para mim, sabe? Não tem... Os argumentos estão ali na mesa, assim, sabe? Os argumentos estão aqui. Para quem quiser pesquisar, se você jogar no Google, a primeira reportagem que aparece já fala sobre esse tipo de coisa. Né? Então, até queria fechar aqui essa fala minha falando que falta iniciativa das pessoas cis, das pessoas héteras, das pessoas brancas, das pessoas, enfim, dos homens, porque a gente tem que ir atrás das informações, né? A gente tem que ir atrás do que não diz respeito a gente, né? É o que vocês comentaram. Enquanto a gente não perceber que essa luta é uma luta de todos nós, e quando eu falo essa luta, eu digo essas lutas, todas essas lutas dizem respeito a todos nós. Obviamente que tem grupos que são mais afetados, mas o debate é obrigação de todos nós. Todo mundo tem que falar sobre isso. Todo mundo tem que entender essas questões. Eu acho que isso tinha que estar na escola, no fundamental, para você tratar esse tipo de assunto. Para você normalizar isso. Porque enquanto você não trazer mais referências, enquanto você não tiver mais representatividade, o assunto não vai ser normalizado. Então tem que ter pessoas trans nos espaços que não tem que ter pessoas trans
dentro da sala de aula, estudando e dando aula, tem que ter pessoas trans nos hospitais, sendo médicos, tem que ter pessoas trans em todos os lugares, nas empresas, nos escritórios, em lugares que não tem, que a gente não tá, a gente tem que estar. Assim como eu falo das pessoas gays, das pessoas bissexuais, das mulheres lésbicas, das pessoas negras, a representatividade ela tem que ser muito mais forte do que ela é hoje. Eu acho que a gente tem uma representatividade baixíssima, assim, quando a gente fala em qualquer tipo de diversidade, principalmente dentro do Brasil. E eu acho que esse é um dos principais, uma das principais coisas que a gente tem que mudar, sabe? Porque a partir do momento que você tem essas referências, se eu soubesse que eu fosse trans desde pequena, minha vida teria sido muito mais fácil, eu acredito, sabe? Se as pessoas me respeitassem, se eu tivesse tido acesso a esse tipo de debate desde cedo, a minha vida teria sido muito mais fácil. Eu acredito que a sua também. Sim. E não só a nossa, mas de todos que passam por qualquer tipo de preconceito dessa forma, né? Matheus, só para você saber, muito bom que você falou, o nosso amigo em comum, meu e do Edgar, que é o nosso estrupício, o Wagner Pires, já fez 5 vezes a pergunta aqui, e eu preciso dizer que a gente, quando eu fui secretário agora de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Paulo, a gente tinha um programa para a inclusão das pessoas trans no Descomplica, que é o Poupatempo Municipal, na secretaria, e foi muito legal, Matheus, que é isso que você está falando, de mostrar, e isso desfaz um preconceito, porque você vê e fala, as pessoas trabalham bem, elas são ótimas, qual é a questão? Então, você desfaz algo que fica muito no imaginário, de que, olha, não, são pessoas... Pelo contrário, os melhores profissionais, as melhores profissionais, agora no Descomplica, na secretaria, e foi um programa junto com a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura maravilhoso. Mas, enfim, a gente tem que desmistificar isso mesmo. Matheus, tua pergunta aí para o Edgar. Eu queria saber qual foi o seu maior desafio, assim, enquanto uma pessoa pública, né, com uma vida pública, e sendo LGBT, até agora, assim, nos seus 2 mandatos aí. Qual foi o seu maior desafio em relação a isso? Jesus misericórdia. Só pergunta fácil, Edgar. Muito, muito fácil. Acho que são vários desafios, né, que vão tendo. Acho que essa questão da LGBTfobia velada, estruturada, é uma coisa que nos incomoda, né? Isso o cara não tem escândalo, não tem nada, então o cara ele fica alimentando o tipo de coisa, né? De aperta porque é viado. Recentemente deu uma polêmica aqui na cidade, porque eu postei uma foto não, um vídeo, né? Um videozinho em casa, 11 horas da noite, 11h30 da noite, num sábado, na live da Ivete Sangalo, eu, meu marido, tal. Aí a grande maioria do povo apoiou. Aí outros fizeram que era indecente, que era não sei o que. Eu falo, gente, se eu tivesse com a minha namorada, não dava nada. Não dava nada. Essa é a verdade, não daria nada, não daria nada. Então o cara tentar, não, que o prefeito conversa fiada, fala a verdade. É porque tem 2 homens ali e isso incomodou. Posso só fazer um ponto? Desculpa te interromper. É uma coisa que eu vejo muito, assim, na TV, na novela. Eu acho que a novela é um ótimo termômetro social, assim, sabe? E eu acho engraçado, né, que você via na novela, tinha algumas novelas atrás, das 9, assim, da Globo, um casal gay de mão dada. Aí todo mundo caía matando em cima, né? Aí você vai ver 1 segundo no comercial, tem a comercial de cerveja, a mulher seminua lá e foda-se. E um monte de outras coisas dessa maneira, assim, que, tipo, tudo bem você sexualizar uma mulher daquele jeito, tudo bem você ser machista e objetificar o corpo dela, enfim, várias coisas, mas, tipo, duas pessoas de mão dada é um crime. Aí pode, né? Uma coisa, é impressionante isso. Mas, assim, uma coisa que eu gosto, assim, eu falo que... Aí, de vez em quando, eu também pego e eu abuso também, viu, Daniel e Matheus? Aqui, eu sou prefeito que eu dobrei o número de unidades de saúde da cidade. No meu mandato, eu fiz mais do que todos os outros prefeitos juntos. Eu entreguei mais vaga em creche do que todos os outros prefeitos juntos. Resolvi problemas que estavam aqui, históricos. Aí, quando eu tô meio abusado, eu viro e falo, tá vendo? O viado tem que vir resolver, porque os outros não resolveram, o viado vem e resolve, né? Então, tem uma hora que eu tô meio com a avó atrás do toco, aí bravo, e tem que ser. Então, acho que os desafios foram muitos, mas a gente gosta de desafio, né?
O que eu fico assim, eu fico muito entristecido quando usam da fake news e agridem família, né? Aí eu fico bem entristecido. O meu couro é grosso, mas a minha família sofre às vezes, e isso me entristece, né? Agora com essa questão da Covid, né, tem sido muito forte. Aqui tem um núcleo bolsonarista aí forte também, é normal, né? Onde a gente avança com um lado, o outro lado faz a força contrária, né? Mas Lins tem um histórico legal. Eu não sei se o Matheus sabe disso, poucas pessoas sabem disso. A primeira mulher trans operada do Brasil é aqui de Lins. Inclusive, a revista Exame fez uma matéria sobre ela, o médico já é falecido, foi extremamente polêmico na época, imagine, décadas atrás, extremamente polêmico, e ela é daqui. Então, eu falo assim, olha, alguma coisa já tinha com a gente aqui na cidade, tá? Mas acho que esses são desafios permanentes, mas a gente não esmorece, não. Tem dia que a gente está meio chateado, mas a gente não esmorece, não. Não, e ainda tem muita luta pela frente, Edgar. E vamos, sabe as coisas mais lindas que eu vi, Daniel, na minha vida, que tem a ver aí com o Matheus também, com essa luta toda? Uma das coisas mais lindas que eu vi foi nesse ano, foi a consagração como pastora, a primeira pastora trans do Brasil, Alexia. Eu estive na ordenação dela. Sabe disso, eu venho de uma tradição católica, formação católica. Sim. Então, assim, eu, meu marido, e eu chorei a ordenação inteira, porque eu fiquei profundamente emocionado. E tinha lá judeu, tinha lá muçulmano, tinha umbandista, candomblé, budista, evangélico, católico. E ao ver aquela mulher, é um mulherão literalmente, né? Alex é um mulherão, fazendo a consagração e convidando as pessoas, todas as pessoas de todas as expressões, de todas a comungar na mesma mesa, aquilo me deixou assim, muito emocionado e muito esperançoso, viu? Muito esperançoso mesmo do que está por vir, do que nós vamos construir. Muito bom, gente. Olha, infelizmente está acabando. Foi uma das melhores lives aí, tanto que a gente ultrapassou aí mais 20 minutos, quase 1h30, e foi muito legal. Eu quero agradecer muito aos dois, Edgar, que eu já conheci há muito tempo, Matheus, conheci agora, mas olha, show vocês dois, viu? Parabéns. Vocês estão de parabéns. Foi uma magnífica live. Queria realmente agradecer e dizer que aqui em São Paulo estamos juntos. O que precisar, contem comigo, tá? Foi muito legal ter participado aqui. Queria agradecer também vocês dois pelos aprendizados também, né? Eu acho que sempre a gente tem que estar aprendendo, sempre estar buscando aprender, conhecendo novas realidades. Então, eu queria, de fato, agradecer vocês pela conversa, né? Pelo debate e pela oportunidade de estar aqui com vocês debatendo sobre isso. Muito bom. Muito bom, então, duplo agradecimento. Agradecer você, Daniel, pela oportunidade, pelo convite. Você é um cara sensacional. A sua cota de sacrifício nessa encarnação é o Wagner. Você está pagando ela bonitinho. Mandando um beijo para ele. Um beijo para a Elô, para todo o time aí. Sim. E o duplo agradecimento é porque também, além da companhia do Matheus, por ter conhecido o Matheus. Obrigado, Matheus. Aprendi muito com você hoje, muito mesmo. Fico assim, muito, muito emocionado. Depois vou passar uns contatos de um pessoal trans que quer aprender mais aí de São Paulo, que eles vêm perguntar, Edgar, por onde eu vou, eu tenho alguns contatos, a gente passa, mas eles também acho que a gente poder trocar essa figurinha é legal. Mas obrigado você pela oportunidade de compartilhar esse momento com vocês dois. Viu? Muito legal. E quem quiser ver a live completa, danielnenberg.com.br. E com isso a gente se despede hoje e amanhã tem mais live às 19 horas com a Cláudia Costin. Um beijo em vocês, um abraço e boa noite para todo mundo. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Beijo.